Os planos de saúde podem ser cancelados por falta de pagamento. Novas regras que valem para todos os planos, hein? Assinados desde o dia 1º de janeiro de 99 para cá. Paulo Ricardo Sobral vai explicar melhor como é que podem ser esses cancelamentos aí dos planos de saúde. Diga, Paulo. Oi, Mário e Fabiola. A gente falou sobre isso aqui no Bom Dia Espírito Santo ano passado, quando essa mudança foi anunciada. Ela começou a valer, na verdade, a partir do dia 1º de fevereiro, ou seja, já está valendo. O pessoal aí que tem plano de saúde desde 1999, agora está sujeito a essas mudanças que falem principalmente sobre essa questão do cancelamento. O advogado Sérgio Murilo França está aqui com a gente. Muito obrigado pela participação. Quando a gente fala essa mudança do cancelamento dos 60 dias, como era e como é que está valendo já a partir de agora? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Mário. Bom dia, Fabiola, todos que nos assistem. Essa regra ela veio com a Resolução Normativa 593, de 2023, da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. E essa regra ela trouxe a questão da notificação prévia à rescisão, ou seja, a comunicação ao consumidor, ao usuário do plano de saúde, previamente por falta de pagamento. E também trouxe essa questão da alteração desse prazo de inadimplência, para que seja possibilitado o cancelamento, a rescisão por parte da operadora. Antigamente isso dependia de contrato e a rescisão ela ocorria em 60 dias corridos, ou seja, em 60 dias ali consecutivos de inadimplência, gerava o cancelamento, a rescisão contratual automaticamente. Agora, com essa nova resolução normativa, passa-se a ter o prazo de 2 meses, ou seja, 2 mensalidades ali atrasadas, mas em períodos alternados, não precisa ser consecutivo, porque isso acontecia muito antigamente, O consumidor pagava ali uma fatura de um mês de janeiro, por exemplo, não pagava de fevereiro, pagava de março. E aí, dependendo, ele entrava na justiça quando tinha esse contrato cancelado e aí se aplicava a teoria do adimplemento substancial, que prevalecia ali o cumprimento do contrato mesmo que por partes. E aí, então, agora, com essa resolução normativa, você tira esse vácuo jurídico aí para poder permitir a operadora de plano de saúde que rescinda esse contrato ali 2 meses alternados no prazo de 12 meses. E aí, no caso, é necessária a notificação com a plena ciência, ou seja, pleno conhecimento daquele beneficiário que aquele contrato está sendo ali rescindido. Doutor, só para a gente entender melhor, então, quando a gente está falando de pagamento do plano de saúde, a gente está falando de uma mensalidade, é um plano, é um valor que é pago mensalmente. Então, assim, se o sujeito paga um mês sim, outro não, quando ele já completa esse segundo mês sem pagar, mesmo ele tendo pago o anterior, está valendo ainda, ele pode ter esse plano cancelado? Sim, ele pode ter esse plano cancelado de acordo com essa nova resolução normativa, porque, apesar de ser um contrato de trato sucessivo, como a gente chama no direito, você paga justamente as mensalidades. O que acontecia? Ficavam mensalidades para trás ali, muitas vezes por má fé mesmo do consumidor, mesmo por esquecimento, alguma falha ali no pagamento, muitas vezes por débito automático, ou não recebeu fatura e esqueceu de pagar aquela fatura ali. Então, antigamente, com 60 dias, tinha esse cancelamento automático, e dependia de contrato também essas questões de notificação. Então, o que acontecia? Muitas vezes o consumidor ele utilizar ali alguma consulta, algum procedimento, e era surpreendido ali com a negativa do plano, o argumento de que estaria cancelado esse contrato. Então, agora, passou-se esses 2 meses, deixou uma fatura para trás, mas tem a segunda fatura ali, a segunda mensalidade em atraso nesse período de 12 meses, até o 50º dia ali de inadimplência, de atraso, de falta de pagamento, a operadora ela tem que notificar esse consumidor e dar o prazo de 10 dias para que ele regularize essa situação. Se não for cumprido nenhum desses requisitos nessa notificação, não houver a plena ciência ali do consumidor, do usuário, de que está sendo o seu contrato cancelado e que ele tem esse prazo de 10 dias para regularizar, esse cancelamento, essa rescisão, ela se torna nula, Não vai surtir qualquer efeito ali para o contrato. E se o cliente estiver, por exemplo, internado nesse tempo, ou então estiver fazendo um tratamento que ele não pode parar de jeito nenhum? É uma inovação também que foi trazida pela resolução normativa, porque isso também acontecia muito. Muitas vezes a pessoa estava inadimplente, ele estava com falta de pagamento de uma determinada mensalidade, ela utilizava algum procedimento, permanecia internado ali, e aí ela era surpreendida no meio do processo de internação com a rescisão do contrato, muitas vezes tinha que sair ali do hospital. Então, o que a gente prevê? A questão da dignidade da pessoa humana, que é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor não pode ser submetido a esse tipo de situação vexatória, e a resolução trouxe esse avanço ali para proteger o consumidor. Se ele estiver no meio de um processo de internação, no meio de um procedimento ali complexo de atenção à saúde, ele não pode ter esse contrato rescindido. E aí essa notificação para que ele tenha 10 dias para poder regularizar essa situação e pagar o débito, ela tem que ser postergada quando ele terminar esse período de internação, por exemplo. Então ele termina a internação, aí ele tem esses mais 10 dias, Essa notificação, ela chega como? Ela tem que chegar como?
Essa notificação também variava de acordo com cada contrato. E antigamente a regra era a notificação por AR, né, por aviso de recebimento. Hoje em dia, né, com a difusão ali dos mecanismos digitais, é permitida a utilização de qualquer meio digital. Correio eletrônico, né, o e-mail, por exemplo, aplicativos de mensagem como WhatsApp, SMS, só que tem uma diferença. Não basta enviar nessa notificação. Tem que ter um mecanismo que o consumidor ali, o usuário, ele declare a ciência, ele declare ali que está de acordo, que recebeu essa notificação. Hoje em dia também isso não é muito complexo, porque nós temos mecanismos aí de automação, né, como chatbot, por exemplo. Você recebe uma mensagem SMS ou um WhatsApp e você clica ali num botão, né, que é formado ali e declara sim, ciente, de acordo. Então, assim, o plano de saúde, a operadora, ela tem que comprovar a ciência inequívoca, né, que a gente chama no direito, que é o conhecimento pleno e restrito do consumidor de que ele está inadimplente, ele está sendo notificado ali de uma possível rescisão contratual e que ele tem esse prazo de 10 dias ali para poder regularizar a sua situação. E o cliente que tiver qualquer problema com relação a isso, a quem deve recorrer e como? Qualquer problema com relação à rescisão contratual, né, o consumidor tem ali o Código de Defesa do Consumidor protegendo os seus direitos, o princípio da reparação integral dos danos, mas tem também, além disso, a questão da multa administrativa que pode ser imposta pela ANS, né, de R$80 mil para cada caso de rescisão indevida. A rescisão indevida quando ela não vai cumprir quaisquer desses requisitos da resolução normativa. Além de poder procurar um PROCON, né, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, ou mesmo o Poder Judiciário, caso tenha sofrido qualquer tipo de dano. Advogado Sérgio Murilo França, tem uma pergunta que vem lá de telespectadores para o senhor aí. Fica à vontade, Mari Fabiola, para repassar para o doutor. É do Giovanni, ele estava explicando, né? O advogado estava explicando aí que os planos de saúde devem informar ali para as pessoas, para os usuários, né? E o Giovanni está falando assim, quem teve o plano já suspenso por inadimplência sem aviso prévio, não foi avisado. Sim, muito boa pergunta do Giovanni, Fabiola, porque justamente essa resolução traz aí essa questão aí mais protetiva ao consumidor, né? O descumprimento de quaisquer requisitos, quaisquer dispositivos aí dessa resolução causa a nulidade dessa rescisão, ou seja, se ele não foi notificado, ou mesmo foi notificado, mas a operadora, né, ela não comprova que houve a ciência ali daquele consumidor, porque muitas vezes os dados dele podem estar desatualizados ali, né? Então, mandou-se para um endereço que não é mais do consumidor, ou se mandou para um e-mail, ou para um telefone que não é mais dele, e a operadora não basta simplesmente dizer que enviou essa notificação. Ela tem que comprovar dia e hora de recebimento e também o ciente, entendeu, do consumidor. Então, uma vez não comprovada essa ciência do consumidor, ali vai atrair a aplicação dessa resolução normativa e dos princípios do Código de Defesa do Consumidor e essa rescisão passa a ser, então, nula. Então, no caso dele, que já aconteceu, ele poderia entrar numa briga na Justiça por isso agora? Certamente. Ele pode entrar na Justiça, procurar o Poder Judiciário para poder declarar a rescisão desse contrato por conta da inobservância, né, do descumprimento dessas disposições aí da resolução. Maravilha, perguntas respondidas pelo advogado Sérgio Murilo França. Muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Espírito Santo. Lembrando, gente, que essa norma, essas novas regras já estão valendo desde o dia 1º deste mês. Eu volto com vocês, Mari Fabiola. Obrigado, Paulo Ricardo Sobral, e o advogado também pelas explicações sobre essas alterações aí nos contratos de plano de saúde. Agora as notícias em destaque na